Você já teve a sensação de que precisava postar algo só para ter certeza de que aquilo realmente aconteceu? Não porque o momento não fosse real, mas porque se ninguém visse, parecia que não contou. É fácil perceber que boa parte das pessoas, em especial os millennials, sentem que as experiências não são completas até serem compartilhadas digitalmente. Não é apenas um hábito, é a mudança silenciosa na forma como validamos a nossa própria vida. Em 1998, o Show de Truman, dirigido por Peter Weir e estrelado por Jim Carrey, contou a história de um homem que vivia dentro de um reality show, sem saber. Cada gesto era observado, cada conversa transmitida, cada emoção transformada em entretenimento. Quando Truman descobre que está sendo assistido o tempo inteiro, ele entra em crise. Mas talvez o detalhe mais estranho da nossa época seja exatamente o oposto. Truman sofre ao perceber que está sendo observado. Nós começamos a sofrer quando sentimos que não estamos. O silêncio incomoda. A ausência de reação pesa. A falta de engajamento parece um pequeno fracasso pessoal. E isso tudo me leva a questionar: por que a aprovação digital mexe tanto com o nosso humor? Por que a ausência de engajamento parece às vezes um pequeno fracasso? E quando foi que começamos a viver como se sempre existisse uma plateia invisível avaliando cada gesto? E aqui está o ponto central desse vídeo. O problema nunca foi a câmera. O problema foi aprender a viver como se ela estivesse sempre ligada. Se você olhar com atenção para a rotina de Truman Burbank, tudo parece perfeito demais. O show de Truman, a cidade de Sea Haven é limpa demais. Os vizinhos são simpáticos demais. O melhor amigo está sempre disponível. A esposa sorri no momento exato, até quando o sorriso não combina com a situação. Nada falha, nada escapa, nada é imprevisível. E é justamente aqui que está o detalhe perturbador. Truman vive dentro de um estúdio gigantesco. O céu é um domo pintado. O mar é um limite físico. As pessoas ao redor dele são atores contratados. Cada conversa foi roteirizada. Cada encontro tem intenção. Cada coincidência foi planejada por Christoph, o criador do programa. O espetáculo só funciona porque parece natural. E essa é a parte mais importante da metáfora. Truman não sofre porque está sendo filmado. Ele sofre porque descobre que sua vida inteira era uma performance e ele não sabia. Quando as falhas começam a aparecer, um refletor que cai do céu, uma transmissão de rádio descrevendo seus movimentos, o que desestabiliza não é a conspiração em si, é a sensação de artificialidade. A impressão de que as pessoas repetem frases, de que os gestos são ensaiados, de que o mundo reage rápido demais, sempre da maneira, entre aspas, certa. Ele começa a perceber que não está vivendo, está sendo exibido. Agora, avance algumas décadas. Não precisamos de um domo físico para criar esse efeito. O palco cabe no bolso. Em 1959, o sociólogo Erving Goffman publicou um livro chamado The Presentation of Self in Everyday Life. Nele, propôs uma metáfora simples e poderosa. A vida funciona como teatro. Segundo Goffman, todos nós alternamos entre dois espaços simbólicos. O palco, onde performamos para uma audiência, e o bastidor, onde podemos relaxar a performance. No palco, escolhemos palavras com mais cuidado, ajustamos postura, controlamos expressões, antecipamos julgamentos. No bastidor, fazemos exatamente o oposto. Não há plateia, não há cálculo, não há gerenciamento de impressão. Existe descanso. Durante séculos, essa alternância foi natural. Trabalho era palco,
casa era bastidor. Eventos sociais exigiam performance. Solidão permitia suspensão. O problema é que hoje a fronteira ficou difusa. O que antes era bastidor virou ensaio para o próximo palco. O que antes era privado virou potencial conteúdo. O que antes era espontâneo virou material editável. Nós não fomos colocados à força dentro de um reality show, mas carregamos um no bolso. E talvez o cansaço que você sente não venha do excesso de tarefas, nem da falta de disciplina, nem de fraqueza emocional. Você não está cansado de trabalhar o tempo todo. Você está cansado de performar o tempo todo. Se a metáfora do palco explica um pouco do comportamento, a psicologia explica por que ele dói. Em 1995, o psicólogo social Roy Baumeister, junto com Mark Leary, publicou um artigo que se tornaria uma das bases da psicologia social moderna, The Need to Belong. A tese era direta. Sentir-se aceito e parte de um grupo não é luxo emocional, é necessidade básica. Durante quase toda a nossa história evolutiva, exclusão significava risco leal. Sem grupo, você não caçava, não se defendia, não sobrevivia. O cérebro aprendeu a tratar a rejeição como ameaça. A dor social ativa áreas neurais semelhantes às da dor física. Ser ignorado não é apenas desagradável, é biologicamente alarmante. Agora, coloque um sistema ancestral dentro de um ambiente digital. Uma curtida vira microsinal de aceitação. Um comentário vira confirmação de existência. Um número alto parece evidência pública de valor. O silêncio parece exclusão. Você, racionalmente, sabe que um contador não mede quem você é. Mas o que está sendo ativado não é racionalidade, é pertencimento. E pertencimento, quando ameaçado, gera ansiedade. Aqui começa a segunda camada do problema, a gamificação. Plataformas digitais não funcionam apenas como ferramentas de comunicação. Elas funcionam como sistemas de recompensa intermitente. Notificações não chegam em intervalos previsíveis, elas aparecem de forma variável. E recompensas variáveis são as mais poderosas para manter um comportamento. Você posta, espera, atualiza, recebe uma reação. Atualiza de novo, nada. Atualiza de novo, nada. Atualiza mais uma vez, outra reação. Seu cérebro registra como reforço e fica sempre em busca dessa reação que não sabe se vem. E isso se repete. É um cassino. Com o tempo, a experiência deixa de ser apenas social. Ela vira métrica. Pertencimento vira número, reconhecimento vira gráfico, aceitação vira taxa de engajamento. E quando algo pode ser medido, começa a ser otimizado. Você não vive apenas o momento. Você começa a calcular o momento. Será que essa frase vai bem? Essa foto aqui tá boa? Será que esse ângulo aqui tá espontâneo o suficiente? A performance se antecipa ao evento. Você viaja e já pensa no registro. Você come e já imagina o story. Você conquista algo e já estrutura a legenda. O palco deixa de ser espaço. Ele vira lente. Em 2019, a psicóloga Melissa Hunt, da Universidade da Pensilvânia, conduziu um experimento com 143 universitários. Metade do grupo foi instruída a limitar o uso de redes sociais a 10 minutos por plataforma por dia, durante 3 semanas. A outra metade manteve o uso normal. O resultado foi consistente. Quem reduziu o tempo apresentou queda significativa em solidão, sistemas depressivos e FOMO, que é Fear of Missing Out, ou, em português, medo de estar perdendo algo. O ponto mais interessante é que aqui não teve eliminação para ter essa melhora. Foi simplesmente redução. Não foi necessário abandonar o palco. Foi suficiente diminuir a exposição contínua à plateia. E isso revela algo importante. O problema não é tecnologia,
é saturação de avaliação. Quando cada gesto pode ser observado, registrado e mensurado, o sistema de pertencimento nunca descansa. Você fala e já imagina a interpretação. Você posta e já antecipa julgamento. Mesmo quando ninguém está olhando, você sente que alguém poderia estar. Essa vigilância internalizada cria um efeito cumulativo. Não necessariamente tristeza profunda, mas exaustão constante. Cansaço de ajustar a imagem, cansaço de administrar a impressão, cansaço de existir com autoconsciência elevada o tempo inteiro. Porque performance exige energia e energia social é limitada. Se no modelo de Goffman o bastidor era o lugar de descanso, hoje o bastidor virou laboratório. Você grava um áudio e regrava, escreve uma mensagem e apaga. Tira 10 fotos até achar, entre aspas, a mais natural. Nem sozinho você está completamente fora do palco. E aqui que está a inversão mais silenciosa da nossa geração. Não estamos exaustos porque trabalhamos demais, nem porque somos frágeis, nem porque, entre aspas, não damos conta. Estamos exaustos porque nunca desligamos o modo apresentação. O sistema de pertencimento está permanentemente ativado. A plateia nunca desaparece completamente. O julgamento é antecipado antes mesmo do acontecimento. E viver sob antecipação constante de avaliação é psicologicamente caro. Talvez você não esteja triste. Talvez você esteja drenado. Talvez o peso que você sente não venha da falta de conquistas. Venha da necessidade constante de provar que elas existem. Então, e aí? O que fazer? Não, a solução, como a gente viu, não é deletar todas as redes, jogar o celular no mar e fugir para uma cabana. O problema não é o palco, nunca foi. O problema é esquecer que existe bastidor. Recuperar o bastidor não é radical, é intencional. E aqui vão 3 movimentos simples, que não são ideológicos, mas são funcionais. A regra dos 30 minutos. Não comece nem termine seus dias com as redes e sob o olhar dessas métricas. Os primeiros e últimos minutos do seu dia ajudam a moldar sua referência de valor. Começar e encerrar sem plateia recalibra sua identidade para dentro, não para fora. 2. Uma experiência por dia que não vira conteúdo. Tome o seu café tranquilo, apreciando, sinta o cheiro. Faça uma caminhada boa, sem celular, sem distrações. Leve seu cachorro para passear, por exemplo. Uma conversa agradável e contemple esse momento. Esteja presente ali, sem foto, sem story, sem registro. Permita que algo exista porque foi vivido. A vida não precisa de plateia para ter valor. E 3. Confesso que eu já meio que antecipei ele, mas vamos dar uma atenção exclusiva para ele agora. Presença total por 20 minutos. Sem celular visível, sem dividir a atenção. A gente precisa do silêncio, de um tédio contemplativo. Para a vida, isso é próprio do ser humano. Pertencimento profundo não nasce da quantidade das interações, nasce da qualidade de presença. Nenhuma dessas práticas exige abandonar o mundo digital. Elas apenas devolvem a você o direito de sair do palco. No final de O Show de Truman, e aqui é um spoiler, mas não que o vídeo inteiro não seja um spoiler, né? Truman descobre que o horizonte é falso. Ele toca o céu, encontra uma porta. E mesmo ouvindo que ali dentro é mais seguro, ele escolhe sair. Não porque odeia a plateia, mas porque quer descobrir quem ele é fora dela. Talvez você não precise atravessar uma porta pintada no horizonte, mas talvez precise parar de viver como vitrine. Você não é um personagem em busca de audiência. Você é alguém que precisa de interioridade, de um espaço sem métrica, sem ranking, sem performance. O mundo pode continuar sendo um palco, mas você não foi feito para morar nele. E se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe com alguém que também parece cansado de atuar. Às vezes a conversa certa já é um bastidor.
E se gostou também desse vídeo, pode gostar também do outro que eu fiz, o último desse canal. É uma análise sobre Mad Men, sobre Don Draper, como muitas vezes aquilo que parece sucesso, parece conquista, quando a gente alcança tudo, mesmo assim muitas vezes a gente sente vazio, triste. Por quê? Qual que é o sentido disso? E quando essa sensação vem, a gente vai perceber que a gente realmente é feliz? É toda uma reflexão voltada nisso. E por fim, fica a pergunta: quem você é quando ninguém está assistindo?